Oi crianças, bom dia, tudo bem? Mais uma aula de ciências. Vamos começar fazendo uma correção, tá? Eu deixei para vocês duas questões. Vamos agora responder as duas. Pode passar? Que órgão é responsável pela limpeza do corpo humano? De que forma isso ocorre? Mas o coração não pode limpar o sangue que circula por quilômetros de veias e artérias. Esse trabalho é para os rins. Aqui estão os rins. Sua função é remover os resíduos do nosso sangue através da urina. Aqui estão os dois rins ligados à bexiga por dois canais. Aqui desce a urina, beleza? Cai na bexiga e a gente faz o xixi. Então, qual é o órgão, né? Que órgão é responsável pela limpeza do corpo? Os rins, beleza? Pode passar? Qual é o órgão sensorial mais importante do corpo? Justifiquem. Órgão sensorial. Sensorial, sentidos que percebem o mundo fora. Visão, audição, olfato, paladar e tato. São 5 sentidos do corpo. Qual é o mais importante? A visão é o mais importante dos sentidos. Ela usa 1/3 da nossa capacidade cerebral. Beleza? As duas respostas, corrijam. No retorno, eu visto, olho o conteúdo certinho, tá bom? Beleza? A correção é com vocês. Pode passar. Corpo e máquina. O corpo humano, muito perfeito, muitas vezes é comparado a uma máquina. Mas existem algumas diferenças entre nós, humanos, e as máquinas. Vamos ver isso. Temos um objetivo hoje, compreender a estrutura e o funcionamento do nosso corpo, começando pelas células e terminando nos grandes sistemas. Vocês vão entender. Pode passar? Às vezes, o funcionamento do corpo humano, como eu disse, é comparado ao de uma máquina motorizada, como um automóvel, por exemplo. Na realidade, nosso corpo apresenta algumas diferenças. Vamos ver quais são? Nosso corpo procura alimento, de onde retira a energia e os materiais de que precisa. Ah, professor, mas uma máquina também precisa de energia. Energia elétrica para funcionar, por exemplo. Beleza, sim. Só que o nosso corpo, ele é capaz de produzir a energia, de tirar a energia que tem dentro do alimento. Isso acontece no interior das células. As máquinas não fazem isso. Elas recebem a energia. O corpo come e desse alimento tira a sua própria energia. Nosso corpo cuida de si próprio, repara os danos, regula o meio interno, cresce. Uma máquina não cresce, um corpo cresce. Nasce, cresce, se desenvolve, amadurece e morre. Quando você tem um machucado na mão, logo cicatriza. O corpo cuida de si mesmo. Ah, quebrou o braço, você engessa o braço, logo o osso está colado de novo, calcificou. Então o nosso corpo cuida de si mesmo, repara os danos, diferente de uma máquina. Nosso corpo reage e se adapta ao ambiente. Por exemplo, você escuta um barulho, põe a mão no ouvido. Cheiro ruim, tapa o nariz. Tá frio, o corpo arrepia, treme, para que a temperatura fique estável. Ah, tá muito quente, você sua. Manter a temperatura corporal. Sem isso, o corpo fica doente. Nosso corpo é capaz de se reproduzir. Temos filhos. Vocês, os filhos. As máquinas não se reproduzem. Nosso corpo precisa funcionar sem parar. Do contrário, morremos. E não é possível ligá-lo novamente. Desligou o computador, amanhã você liga de novo. Acabou a bateria do celular, você vai lá e põe para funcionar, para carregar, aliás. O corpo morreu, acabou. Não tem jeito de recuperar mais. Beleza? Pode passar. Para construir uma casa, é necessário reunir muitos tijolos. Para formar um ser vivo, como uma planta, um animal, entre eles nós humanos, é preciso reunir muitas células.
essas células, essas partículas pequenininhas, como tijolinhos, formam o organismo vivo. Todo ser vivo é formado por células, ou por uma única célula. Como veremos, uma bactéria é uma única célula. Mas nós somos seres pluricelulares. Temos bilhões, não, trilhões de células. Claro, essas células estão no microscópio, né? Por isso podemos enxergá-las. Pode passar? Então, o que é uma célula? É a menor parte dos seres vivos que manifesta vida. Ela tem uma estrutura e função bem definidas. Olha só, parece uma bolinha, né? Dentro, o mais importante, o núcleo. Depois, revestindo aqui o núcleo, né? Molhando o núcleo, porque é uma pasta gelatinosa, o citoplasma. Depois, a membrana, que controla o que entra e o que sai. Vamos parte por parte agora. Pode passar? Núcleo, função, responsável por todas as atividades da célula. Ele comanda tudo o que acontece na célula, no núcleo e no citoplasma e na membrana. Tudo o que acontece dentro da célula está comandado por esse núcleo, que tem o material genético. Você é branquinho, é mais escurinho, você tem os olhos claros, escuros, tudo o que você é está escrito aqui no nosso material genético, nos cromossomos. É a parte mais importante do corpo humano. Tudo o que você é está escrito aqui dentro. Quem guarda isso? O núcleo da célula. Pode passar? Aqui está a segunda parte, o citoplasma. Função: sendo um líquido gelatinoso, está relacionado à respiração celular e à produção de energia. Como eu disse, nós comemos, o alimento entra, né, a glicose entra na célula, através da membrana, e aqui dentro, o citoplasma, ele pega esse alimento, a glicose, e extrai dela a energia. E você então é capaz de correr, brincar, estudar. São pequenos órgãos, esses dentro do citoplasma. Nós chamamos de organelas, pequenos órgãos. Cada um tem a sua função. O que acontece aqui de fundamental? Respiração celular e produção de energia. Beleza? Pode passar? Terceira parte, a membrana. Sendo uma estrutura que delimita a célula, controla o que entra e o que sai. Beleza? Pode passar. Aqui está, né, uma célula e as três partes identificadas. Núcleo, citoplasma e membrana. Beleza? São os tijolinhos que formam o nosso corpo. Tá bom? Pode passar. O que faz as células terem aspectos diferentes são as proteínas que elas fabricam. As células do olho são diferentes das células da pele. As células da pele são diferentes das células do pulmão ou dos pulmões. Por que é diferente uma da outra? Tem a ver com a produção de proteínas. Proteínas são substâncias que formam o nosso corpo, dão manutenção ao nosso corpo. A construção e a manutenção de um ser vivo acontece por causa da construção, da produção de proteínas. Pode passar. Tipos de células do corpo. Como eu disse, são diferentes, né? Essa do músculo do braço, olha como é, toda estriada. Células do abdômen são mais gordurosas. Células do sangue, o sangue tem células. Por exemplo, os glóbulos brancos e os vermelhos. Vou já trabalhar isso. Células do esôfago, por onde desce o alimento. Células do osso. Células do osso, essa aqui da cartilagem que está entre os ossos. Muito bem. Então, o nosso corpo ele é formado por células e elas se diferenciam conforme produzem proteínas diferentes. Tá bom? Pode passar? Eu trouxe para vocês mais um esquema. Isso aqui é para você ler com mais atenção. Fala que o nosso corpo é um sistema integrado. Tudo funciona de forma muito harmônica. Todos os órgãos formando sistemas, as células de cada órgão, de cada sistema,
tudo funciona de forma perfeita, tá bom? Isso aqui é para você ler com mais atenção, tá bom? Pode passar? Bom, alguns seres apresentam apenas uma célula, como as bactérias. Olha só, uma bactéria é uma célula só. Só que essa célula não tem um núcleo bem definido. Tudo está disperso no citoplasma. Chamamos essa célula de célula procariótica, ou um procarionte, que não tem um núcleo bem delimitado. Nós que temos um núcleo bem delimitado, que protege o nosso material genético, somos eucariontes. Eucariontes, seres vivos, plantas. Procariontes, bactérias, que não têm um núcleo que delimita, né, o seu material genético. Fica disperso no citoplasma. Pode passar? O corpo humano é constituído por trilhões de células. Olha só que bonito. De formas e tipos diferentes, e cada célula realiza algum trabalho para nos manter vivos e em perfeito funcionamento. Cada uma delas pode receber nutrientes, produzir e eliminar resíduos. Reproduzir-se. Nós estamos constantemente fabricando novas células. As nossas células produzem novas células. Porque, como eu disse, se você passar a mão assim no seu corpo, na sua pele, as células mortas, né, elas estão sendo... o corpo está se renovando, está se recuperando. Você limpa o corpo e ele está produzindo uma pele nova. Pode passar? Como todo ser vivo, as células também morrem. O nosso corpo tem um jeito bastante criativo para que não morramos junto com elas, graças à habilidade do DNA, que substitui as células velhas que morrem. Aqui está uma célula, membrana, o citoplasma, núcleo e... Eu peguei aqui essa imagem porque você tem na sua apostila. Mostra o nosso DNA. Olha só que bonito. Olha essa imagem que legal agora. Pode passar? Vamos falar sobre o DNA, esse material genético que nós temos dentro do nosso núcleo celular. O ácido desoxirribonucleico, ADN em português, ou DNA em inglês, é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento de todo o nosso corpo. Ele tem essa forma espiralada. As nossas características que estão aqui dentro de nós, no nosso material genético, quando a gente tiver os nossos filhos, essas características vão passar para eles por conta do nosso material genético. Tudo bem? A sua principal função é armazenar as informações necessárias para a produção, para a construção das proteínas. Beleza? Pode passar? Uma célula cancerosa é uma célula que perdeu a capacidade de controlar a sua própria reprodução. Se elas não são detidas pelo sistema imunológico de defesa, elas se reproduzem de maneira descontrolada, formando um tumor. Isso é o câncer, a formação de um tumor no corpo. Como acontece isso? Bom, a célula está defeituosa. Ela está produzindo novas células defeituosas, porque as nossas células produzem células. Se ela está defeituosa, as outras serão também. E elas se acumulam formando um tumor, que pode se alojar no fígado, nos pulmões, nos rins. Tudo bem? No cérebro é mais sério ainda, tá bom? Então, quando uma célula defeituosa produz outras com defeito, isso forma um tumor, é o câncer, tá bom? Tem que ser tratado. Pode passar? Para compreender um organismo, é fundamental entender os seus níveis de organização. O primeiro nível é o celular, em que analisamos a célula, núcleo, citoplasma e membrana. Ou seja, a unidade funcional e estrutural, beleza? O nível seguinte é o tecido. Em seguida, órgãos. Depois, os sistemas. A histologia é a parte da biologia. Biologia é ciência que estuda os tecidos e como eles se agrupam. Então, olha só. O corpo humano está assim organizado. Célula. O conjunto de células formam tecidos.
Conjunto de tecidos, órgãos. Conjunto de órgãos, sistemas. Conjunto de sistemas, a pessoa, o organismo vivo. Quer ver? Pode passar. O que são tecidos? São estruturas formadas por um conjunto constituído por células semelhantes, que atuam para desempenhar uma mesma função, e pela matriz extracelular, o que está fora. Por exemplo, nós temos 4 tecidos. Tecido epitelial, o tecido da pele. Tecido nervoso, os neurônios, as fibras nervosas, é o segundo tecido. Terceiro tecido, tecido muscular. E o quarto, o conjuntivo. Olha que legal, o tecido conjuntivo são os ossos, o sangue também é um tecido. O que é um tecido? Conjunto de células semelhantes. Além disso, o tecido conjuntivo formado pelas cartilagens e pelo tecido hematopoético, que vamos analisar depois, beleza? Pode passar. Aqui, o sangue também é um tecido. Ué, professor, como assim? Nós temos no sangue glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, células vermelhas, células brancas. E temos as plaquetas, responsáveis pela cicatrização da pele. E o plasma? O plasma, 55% do sangue é plasma, é esse fluido, o líquido. 45% são as células. Células vermelhas, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos, transportam oxigênio e outros gases. Leucócitos, que são os glóbulos brancos, é a defesa do nosso organismo, são os nossos soldadinhos. E trombócitos ou plaquetas, coagulam o sangue, contribui com a cicatrização, por exemplo, da pele. Então, o sangue também é um tecido formado por células. Pode passar. Um ou vários tecidos podem formar órgãos. São órgãos do corpo humano. Boca, faringe, esôfago, estômago, estou descendo. Intestino delgado, grosso, laringe, pulmões, coração, vasos sanguíneos, rins, bexiga, ovários, útero, testículo, pênis, pele, cérebro e medula espinhal. Os órgãos desempenham funções específicas do nosso organismo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Encéfalo é o cérebro, pulmão, coração, olha o fígado, olha o rim ou os rins, estômago, intestino delgado e grosso. Que são órgãos? Conjunto de tecidos, que podem ser semelhantes, um pouco diferentes, formam um órgão. Células, tecidos e órgãos. Pode passar? Os órgãos com função conjunta estão reunidos para formar os sistemas. Ah, professor, olha que legal. Esse é o sistema cardiovascular. Coração, veias, artérias, etc. Respiratório, pulmões. Digestório, o sistema digestório é formado por alguns órgãos. Fígado, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O sistema nervoso também é formado por outros órgãos. Cérebro, as fibras nervosas, os nervos. Sistema endócrino, sistema excretor, nós falamos, os rins, a bexiga, faz o xixi. Sistema urinário, esse é o urinário dos rins e esse aqui é o excretor intestino ânus. Esquelético, muscular, imunológico, linfático. Está faltando o tegumentar, que é a pele. A pele também é um órgão, é o maior órgão do corpo. E está faltando também aqui o sistema reprodutor, o reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Então, os sistemas formados por um conjunto de órgãos que trabalham em sintonia. Pode passar? E o conjunto de todos os sistemas forma o organismo, o nosso corpo. Olha que cara forte, né? Bonito. Pode passar? Todos os sistemas funcionam em conjunto. Ou seja, um sistema depende do outro. O nosso organismo é um todo integrado. Lá no começo, os átomos formam moléculas. As moléculas formam as células. A gente começou aqui, tá? Mas se você quiser avançar para o micro, é molécula e átomo.
Depois vamos para o macro, o todo. Células que formam tecidos. Tecidos que formam órgãos. Órgãos que formam sistemas. Sistemas que formam o organismo. Está aqui esse homem. Beleza? Pode passar? Para responder no caderno, corrijo na segunda-feira que vem. Apresente algumas diferenças entre o corpo humano e uma máquina. Beleza? De que forma o organismo humano está organizado? Bom, boa semana, bons estudos e nos vemos na próxima segunda. Até mais.